A menopausa ainda desperta muitas dúvidas e inseguranças. Será que ela tem uma hora certa para acontecer? Será que todas as mulheres têm as mesmas experiências? É um tema que ainda é muito tabu para muita gente, quando na verdade deveria ser tratado de forma natural, como uma oportunidade de autoconhecimento sobre o corpo, sobre a mente. O episódio de hoje é para a gente acolher e entender esse tema e mostrar que sim, é possível viver essa fase da vida com saúde, equilíbrio e qualidade de vida. Eu sou Luana Esteves e esse é mais um episódio do podcast Bem Envelhecer Medicênio. E mais uma vez estou muito bem acompanhada. Michael, preparado para mais um papo? Mais um, Luana. Que prazer estar aqui. Um assunto muito importante que impacta a vida de milhões de mulheres e também dos familiares. Perfeito. Estamos falando da menopausa e ninguém melhor para falar sobre isso que a nossa especialista convidada do dia. A gente está muito bem acompanhado hoje aqui pela doutora Sabrina França. Ela é endocrinologista, ela é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e ela foi uma das pessoas que ajudou a elaborar essa cartilha aqui, ó, o climatério e a menopausa. Que prazer te receber, doutora Sabrina. Seja muito bem-vinda. E um tema que está presente na sua vida também, né? Por que será, né, Luana? Muito prazer, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um assunto que eu tanto gosto e que estou vivendo na pele, literalmente. Legal. Já posso soltar a primeira pergunta aqui? Por favor. Doutora, primeira coisa, né? Qual a diferença? Vamos colocar aqui na tela a matéria, né? Qual a diferença de menopausa e climatério? Será que esse termo é muito comum para as pessoas? Hoje, cerca de 17 milhões de mulheres no Brasil estão no climatério. Explica um pouquinho pra gente essa diferença. É muita mulher, né? O climatério, de fato, é um termo que a gente usa menos, né? A gente usa mais a menopausa. Mas a menopausa, ela significa o final da menstruação, é a última menstruação, o final do ciclo reprodutivo da mulher, digamos assim, daquela fase de fertilidade da mulher. O climatério são anos que antecedem esse período da pausa, da última menstruação, que pode durar de 5 até mesmo 8 anos. E a gente refere também o climatério como a fase de perimenopausa, que são os anos que antecedem a última menstruação da mulher. E tem época certa e definida para isso acontecer para todas as mulheres? Uma média, né? A gente diz mais ou menos de 45 a 55 anos é a idade, uma média de idade que geralmente a mulher pode estar entrando na menopausa. Antes dos 45, se ela entrar na menopausa, a gente diz que é uma menopausa precoce. Antes dos 40 também pode acontecer da mulher jovem parar de menstruar, investiga algumas causas e ela de fato não volta a menstruar. E aí a gente chama de insuficiência ovariana prematura. Os ovários, por algum motivo, que tem vários motivos, podem parar de funcionar e de fato fazer uma menopausa mais precoce ainda. E após os 55 anos, a gente até nomeia menopausa tardia, menos comum de acontecer. E como que a gente faz para diferenciar essas fases, os sintomas principais? Como que a mulher pode identificar isso no dia a dia? Ah, são tantos os sintomas, né? Vamos passear por eles aí para a gente entender isso. A gente sempre tem que lembrar que a gente não pode esperar a mulher parar de menstruar para dizer, nossa, ela está na menopausa e ela merece uma atenção e merece um tratamento. Porque anos antes disso, a mulher já começa, entre aspas, né, a sofrer alguns efeitos e alguns sintomas. Então, sintomas que muitas nem sabem que existe, por exemplo, acordar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir. A insônia, por exemplo, é um dos primeiros sintomas que a mulher pode vivenciar sem nem imaginar que ela está na menopausa. Porque muitas mulheres esperam menopausa, calor, fogacho, aquele calorão que sobe na cabeça, que fica vermelho, que sua e ao mesmo tempo sente frio depois. Mas até chegar essa fase do fogacho, ela passa por anos ali com uma insônia, ganho de peso, que é uma queixa muito comum. A mulher, depois dos 40, começa, doutora, eu nunca tive esse peso. Muito comum no consultório. Doutora, eu vim aqui porque eu continuo com os meus hábitos, eu não mudei nada, eu continuo me alimentando da mesma forma, eu faço exercício e eu ganhei 3 quilos, 5 quilos, 6 quilos nos últimos 2, 3 anos. Isso é muito comum, então isso também pode acontecer por causa das variações hormonais. Alteração na pele, dor articular, porque a gente perde o hormônio, o estrogênio, que também lubrifica ali as nossas articulações. Cabelo fica mais fraquinho, pode começar a cair.
Então, tem muitos outros sintomas que podem estar relacionados. Acho que é importante a gente explicar, aproveitando toda a sua experiência aqui, para entender biologicamente, fisiologicamente, hormonalmente falando, o que acontece no nosso corpo que tem essa queda, né? A pausa da menstruação. E aí, como que ficam esses hormônios? O que acontece? Na verdade, o nosso corpo foi programado. Deus fez todo mundo perfeito, né? Então, foi programado por uma hora a mulher não ser mais fértil. E aí, esses hormônios, o ovário, ele começa a falhar. Ele é programado lá tantos folículozinhos para liberar tantos óvulos ao longo da sua vida e a mulher vai ter chance de ser fértil durante esse período. Depois, os hormônios começam a cair. Porque você precisa, para você liberar um óvulo todo mês, para ter a possibilidade de você engravidar, você precisa de um ciclo perfeito hormonal. Né? E a gente costuma dizer, dentro da endocrinologia, que os hormônios eles funcionam como uma orquestra super harmônica. E a mulher, ela é feita, né, mulher de fases, o nome já diz, né? Que não são fases, na verdade são ciclos. A mulher, desde a puberdade na menina, passando pela fase reprodutiva e depois no climatério, são ciclos que a mulher vivencia. E esses ciclos são vivenciados por causa dos hormônios, alto e baixo dos hormônios. Então, nós temos a glândula hipófise, que é uma glândulazinha que fica aqui, bem pequenininha, do tamanho de uma ervilha, que controla várias outras glândulas, inclusive os ovários, que são glândulas. Então, a hipófise produz hormônios que estimulam o ovário a produzir o estrogênio e a progesterona, que são os dois principais hormônios da mulher. E aí, nesse ciclo lindo e nessa orquestra perfeita, o estrogênio aumenta, a progesterona vai e volta e desaba o endométrio, que é aquela camada do útero, e a mulher menstrua, e depois ela passa a fazer o ciclo novamente. Então, nesse vai e volta de hormônios é que a mulher vivencia, às vezes, uma TPM, que são aqueles sintomas do período pré-menstrual, e depois, né, vai evoluindo para esse déficit de hormônio ao longo do tempo. Só que não cai de uma hora para outra. Ele vai falhando. A menstruação antecipa, depois atrasa. A mulher acha que não vai mais menstruar, ficou 6 meses, de repente desce, e aí vem aquele fluxo grande. Meu Deus, sujei tudo, que susto que dá. Então, isso tudo é possível de acontecer até, de fato, falhar e entrar na menopausa de vez. E aproveitando ainda o tema hormônios, e no homem, como é que funciona isso? Quais os hormônios? Ele também sente essa alteração conforme a idade vai chegando? A gente ouve muito falar, né, Marco, do termo andropausa. Esse termo a gente não gosta de usar muito porque o homem ele não para igual a mulher. O homem ele continua com a sua produção de testosterona, que é o hormônio masculino, o principal hormônio masculino. Só que depois dos 40 já começa a ter um déficitzinho. Então, ele vai diminuindo a produção da testosterona em relação ao que era, mas a testosterona ela não costuma parar de ser produzida. Certo que alguns homens vão ter uma deficiência. A gente chama essa sigla DAEN, que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Então, você vai tendo essa queda hormonal e que alguns homens vão vivenciar alguns sintomas e que, de fato, vão precisar. Você sabe que o homem pode ter fogacho também, né? Tá então, assim, é um dos sintomas que fazem chamar a nossa atenção. Nossa, tá tendo aqueles calores. O homem, por exemplo, que tem câncer de próstata e que precisa fazer o tratamento hormonal, ele bloqueia completamente os hormônios masculinos para poder evitar uma recidiva do câncer. E aí ele sofre também com essa questão dos calores. O assunto não é só para mulheres hoje, né? A gente está tendo uma aula aqui importantíssima. Com certeza. E até porque acho que a família, o entorno dessa mulher que está numa situação de menopausa, precisa entender isso também para até acolher. Né? Essas alterações, né? Acho que a família é muito impactada também. Muito, né? A mulher, muitas vezes ela não tem essa compreensão familiar de marido, de filhos, tem o tempo de relacionamento, que isso tudo envolve também. Então, o conhecimento dentro da família, quanto maior conhecimento, melhor. Porque aí todos entendem que às vezes a mulher está entrando na menopausa com o filho entrando na puberdade. Você imagina o conflito, mãe e filha, explosão uma na puberdade. De hormônios na família. Aí eu fico, às vezes, com pena do marido, de fato. Olha só. E aí, falando até em relação ao marido também, porque essa fase da vida da mulher tem uma queda de libido natural da fase? Então, libido é multifatorial. Então, fala em libido, a gente tem que pensar em todas as causas que pode estar alterando o libido, tanto feminina quanto masculina. A gente não pode esquecer que o homem também tem algumas questões de libido masculino. Mas os hormônios, de fato, eles interferem na menopausa com essa queda do estrogênio. Muitas vezes você tem um ressecamento, a mulher ela vai ficando mais sensível, a mudança de humor, nervosismo, hora meio depressiva, isso tudo vai afetar a libido.
E aí ela precisa ser olhada também com carinho em relação a isso. Doutora Sabrina, você comentou... Posso falar? Claro. Aproveitando aqui que você falou dessa questão, às vezes a mulher fica meio depressiva. E como identificar se aquele momento de dificuldade, de instabilidade emocional que essa mulher está vivendo é um quadro de depressão ou é um momento natural da menopausa? Essa pergunta ela é interessante porque nós médicos e profissionais da saúde, a gente tem que estar preparado para acolher e ouvir essa mulher. Então, a gente precisa, dentro de uma consulta, deixar a mulher falar, deixar ela se expressar e tentar entender de onde vêm as questões, as dores dessa mulher. Às vezes, ela tem um processo depressivo prévio, ela teve uma depressão pós-parto, você vai ver a genética dela, a mãe teve depressão, a avó, tem história na família de depressão. Aí é uma coisa, talvez essa mulher precisa de um atendimento mais especializado, até um psiquiatra para estar acompanhando. Mas muitas mulheres não têm, nunca tiveram problema nenhum, nunca tiveram nada, não tem uma genética favorável e de repente começa a ficar triste, desanimada, a qualidade de vida começa a ficar ruim, não topa mais sair com as amigas, né? E aí você começa a olhar para essa mulher e ver outras queixas que ela tem junto. Então, às vezes, ela não está dormindo bem. Como é que vai ter um humor legal se toda noite acorda 3 horas da manhã e não consegue voltar a dormir? Né? Aí vem a mente também cheia de problema, porque nós mulheres a gente pensa em tudo, né? E então você verifica essa questão de como que está a saúde ginecológica dela, como que está a vida sexual dessa mulher, porque também interfere nessa parte de humor. Então tem que ter uma abordagem ampla e principalmente uma escuta ativa, né, que a gente chama. Tem que escutar, tem que ouvir o que ela tem para dizer. E também a gente não pode achar que toda mulher que está depois dos 40, 45... tudo que ela está sentindo é em função das alterações hormonais e do climatério e de uma menopausa próxima. A gente também tem que entender, porque senão a gente vai achar que tudo é hormônio e, na verdade, nem sempre. E a gente tem visto também, né, alguns comportamentos de mulheres utilizando testosterona. Como é que é isso? Para que é isso? Isso é saudável? Isso não é... É importante a gente falar sobre isso, né? É importante falar sobre isso, é um assunto polêmico. Na verdade, o uso da testosterona na mulher está meio banalizado. Então, passa-se a ideia de que a testosterona é um hormônio importante para a mulher. É um hormônio importante para a mulher, mas não é o principal hormônio da mulher. Então, a mulher que está vivenciando um climatério ou já está na menopausa, primeiro você vai focar nos hormônios da mulher. Então, se ela tem uma indicação, se ela quer, se ela está experimentando muitos sintomas e você vai fazer uma reposição hormonal, você vai começar pelo estrogênio, pela progesterona, se precisar. E aí sim, você vai pensar na possibilidade de fazer uma testosterona para essa mulher, principalmente pensando na libido. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, tem alguns posicionamentos em relação ao uso de testosterona na mulher. E uma das indicações é quando a mulher sofre da síndrome do desejo sexual hipoativo. É um diagnóstico que tem um código internacional de doença lá dentro da psiquiatria, que é um transtorno, uma doença mesmo, que causa um transtorno muito sério para essa mulher em termos de libido. Ela tem uma insatisfação com a vida dela, tem aquela... O casamento não está legal, então essa mulher tem um sofrimento muito grande. Aí sim, pode ser que a testosterona seja uma opção para essa mulher, mas também na forma tópica, em gel, em dose baixa, não por muito tempo. Nem toda mulher que está com libido baixa que vai usar testosterona vai melhorar a libido. E dependendo da dose que usa, o intuito, na verdade, acaba sendo além de reposição hormonal. Então, aquela mulher usa a desculpa de fazer o uso da testosterona para repor, mas, na verdade, ela quer ganhar massa, ela quer facilitar a perda de massa de gordura dela, ela quer ter mais energia, mais vitalidade. Vamos combinar que a testosterona faz isso tudo. E aí mas tá não é o hormônio da mulher. A parte visual mesmo, né? A parte estética. Estética, que fala muito, né? Hoje em dia existe essa mudança de como que você vê, né? Essa ditadura da beleza que eu chamo, né? Hoje a mulher, ela não todas, né? Mas existe essa questão de cultura ao corpo fitness, malhado. Então tem que tomar muito cuidado. Reposição hormonal só com prescrição médica, com muita cautela, importantíssimo, né? Fazer esse acompanhamento, porque hoje a gente tem tanta opção de reposição de hormônios no mercado e tanta informação e desinformação
que a mulher ela precisa estar muito atenta. Porque até falando sobre reposição hormonal, na própria menopausa pode ser um caminho para lidar com ela de uma forma mais saudável, equilibrada, a reposição quando diagnosticada e identificada pelo próprio médico ou médica, claro. né? É assim, o melhor tratamento de todos os sintomas da menopausa é a reposição hormonal. E o estrogênio, que é o principal hormônio feminino, ele traz vida para a mulher. Ele é responsável por muitas coisas dentro do organismo e da fisiologia feminina. Então, se a mulher ela tem interesse em fazer reposição, ela pode, não existe nenhuma contraindicação, eu sou fã da reposição hormonal para a mulher bem feita, bem acompanhada. E a via oral, normalmente? Tem várias, Luane, tem várias possibilidades. Então, pode ser oral, mas a gente até dá preferência nessa fase da menopausa, a gente dá preferência para a via transdérmica, que a gente chama, que é através da pele. Ou através do gel, ou através de adesivo. E já existem alguns componentes aí prontos no mercado, que você compra na farmácia. E várias opções. Às vezes a mulher não se adapta ao gel, prefere o adesivo. Às vezes não gosta da cola do adesivo e vai para o oral. Mas a vantagem do transdérmico é que você não tem aquele efeito de primeira passagem no fígado, que a gente chama. Então, não sobrecarrega o fígado, tem menos risco de trombose, que é um dos riscos que a gente tem que ficar atento na mulher que faz a reposição. Então, não é toda mulher que, passando pela menopausa, vai poder fazer uma reposição hormonal. Infelizmente, não. Até por uma questão de recurso também, porque não é barato? Quanto que custa uma reposição hormonal? O tratamento não é dos mais caros, mas, infelizmente, quando a gente fala de Brasil, né, uma grande parte da população tem dificuldade para ter acesso até aos medicamentos que a gente não considera serem de alto custo. Mas o SUS tem possibilidade de reposição, tem algumas opções de reposição. Agora hoje eu soube que parece que o SUS vai fornecer uma forma de anticoncepção para as mulheres, na forma de implante, que também é um assunto polêmico, mas como contraceptivo ele é aprovado, então é mais uma forma do SUS facilitar esse acesso, né, das mulheres, das meninas que querem fazer a contracepção. Então, assim, existe possibilidades, mas infelizmente existem contraindicações também. Cientificamente, o implante é seguro, não é? A Sociedade de Endocrinologia fala alguma coisa sobre isso? Então, já que eu toquei nesse assunto... Vamos aproveitar. Também é polêmico. O único implante aprovado, né, aqui no Brasil é o Implanon. Eu posso falar o nome porque só existe ele, que é uma composição de anticoncepcional mesmo. É um contraceptivo. Então, você implanta e a menina tem aquela segurança de não ter que ficar tomando pílula, de não ter que fazer injeção, e dura ali bastante tempo, né? Tem que trocar, se eu não me engano, a cada 6 meses. Então, é uma coisa bem segura. O implante, como reposição hormonal, esse, infelizmente, ainda não está aprovado. A Anvisa não aprova. As sociedades médicas, várias sociedades, não só de endocrinologia, de ginecologia, mas também de mastologia, de cardiologia, não aprovam o uso simplesmente porque não tem estudos científicos com evidência clínica, evidência estatística mostrando não só a eficácia, mas também a segurança desses implantes a curto e longo prazo. Porque como é uma via de administração, mesmo que seja o hormônio natural da mulher, o estrogênio, a progesterona, como a via de administração é implantado, você não sabe quanto tempo que é liberado, a quantidade que é liberado por mês, por dia, por semana, quanto tempo vai durar esse implante. Não tem estudo mostrando, então a gente fica sem saber. Como é importante, né, a gente falar sobre isso, porque as pessoas vão para a internet, pesquisam de qualquer forma, muitas vezes não tem um profissional ali com validação científica para endossar isso, se é seguro ou não é. Um risco enorme para a vida, para a saúde. A gente precisa bater muito nessa tecla de conscientização, né? Maico, uma vez eu peguei uma paciente que fez um implante, descobriu um câncer de mama, estava com 3 meses ali do implante, ele duraria 6 meses, e ela teve que retirar esse implante e teve muita dificuldade. Aliás, ela não conseguiu retirar aquele implante, porque era um implante que já tinha sido absorvido, então o médico teve dificuldade, foi bem complicado. Minha gente, o poder da informação, da boa informação, né? Porque acho que é combater a desinformação, né? Aí. E tantos procedimentos, às vezes, que a gente vai surfando na onda da internet, né? Como o Maicon pontuou. E aí, falando um pouquinho também, já que a gente está falando de informação e trazer opções de qualidade de vida a partir do conhecimento, né? A partir da cartilha também que vocês desenvolveram. Por que criar uma cartilha? Porque ainda é difícil falar sobre menopausa?
Eu acho que hoje não é mais, né? Hoje nós temos aí artistas, né? Toda a rede social, essas mulheres maravilhosas aí falando abertamente sobre a experiência própria de cada uma. Mas sim, isso é bem recente, até pouco tempo. Então, assim, na época da minha mãe, por exemplo, então vamos combinar. Hoje eu tô indo para os meus 50, a mamãe já está lá nos seus 70. Era bem diferente, não é muito tempo, 20 anos atrás. As mulheres hoje com 50 anos, elas estão em plena atividade de trabalho e elas têm, às vezes, filho pequeno, têm filho adolescente. Elas não estão tão longe de pensar em aposentadoria. Muitas estão namorando, né? Então, jamais pensar que climatério e menopausa é o fim para essas mulheres. Pelo contrário. E aí a gente trouxe essa cartilha com esse objetivo mesmo, para desmistificar, para tirar aquele monte de termos enraizados ali que trazem essa sensação de que agora é o fim da mulher. 1/3 da vida da mulher, ela vai estar na menopausa. Então, imagina, eu tô chegando lá e agora acabou para mim de jeito nenhum, né? Leitura obrigatória para mulheres, Isso maridos, aí. família, eu acho que todo mundo, filhos. Com certeza. E a cartilha está disponibilizada gratuitamente, certo? E também a gente vai colocar aqui em algum lugar da nossa tela QR Code? um QR Code para quem quiser acessar. É gratuito e é importante ter esse conhecimento e combater essas desinformações, como você falou. Quais são os principais termos, assim, que você acha que ainda é um tabu em relação à menopausa que a gente precisa combater? Então, na cartilha, a gente até coloca uns mitos e verdades no final. Na verdade, a cartilha ela é elaborada na forma de perguntas e respostas. Então, não fica aquela coisa maçante, enjoada, né? Quando eu entro na menopausa, o que acontece com o meu corpo? Quais são os sintomas? Posso fazer reposição? Então, tem várias perguntas assim. E no final, a gente coloca alguns mitos e verdades. E assim, um dos mitos que eu acho muito interessante é essa questão da libido. Então, a mulher, ela acaba com a vida sexual dela depois da menopausa? Claro que não. A libido ela é um pouquinho influenciada pelos hormônios, como a gente disse, mas não é o fim. A própria reposição hormonal dá uma vida para essa mulher. As mulheres que não podem fazer, existem outras possibilidades. Outra coisa, ganho de peso e reposição hormonal. Porque ganho de peso, climatério e menopausa, gente, é assim, uma coisa quase que absoluta. A maioria das mulheres vai ganhar peso ao longo dos anos. São aquelas mulheres que ganham meio quilo, 1 quilo, 2 quilinhos por ano. Mas quando olha para trás, 5 anos depois, ela está com 5, 10 quilos a mais. E por que isso acontece? Às vezes ela nem ganha tanto peso na balança, mas muda a composição corporal dela. O estrogênio, ele faz o quê com o corpo feminino? Ele faz a gente na forma de violão, né? Ele bota aquela gordura subcutânea, quadril, glúteo, bumbum. Quando a gente perde esse estrogênio, que acontece na menopausa, o que acontece com a barriguinha? Vai depositando gordura ali. Então, a gente vai trocando massa magra, vai perdendo massa magra, vai acumulando gordura visceral, que é uma gordura inflamatória, que é uma gordura perigosa, digamos assim. Então, a mulher também corre esse risco que a gente tem que combater. Não é estética, a gente está falando de saúde. Então, também é um mito que a gente coloca em relação à reposição hormonal. Porque tem mulher que tem medo de fazer reposição com medo de engordar. É o contrário. Né? Quando você faz a reposição, você favorece o seu corpo, porque você está dando aquela dosezinha de estrogênio que estava faltando. E aí, falando também, já que eu entrei nesse assunto, da questão do risco cardiovascular da mulher, né? A menopausa, que poucas pessoas sabem, é que depois que a mulher entra na menopausa, o risco dela sofrer um infarto, dela sofrer um derrame, é igual ao do homem. E o homem ele tem mais risco, porque a testosterona é um hormônio que gera mais risco. Por isso também que testosterona na mulher é um risco. A mulher, ela já aumenta o risco dela porque ela perdeu a proteção do estrogênio, que é um hormônio protetor. Aí ela simplesmente resolve fazer uma testosterona, que a libido não está legal, ela agora está sem estrogênio e com testosterona. Você imagina o risco. Aumenta a LDL, que é o colesterol ruim, aumenta a chance dela desenvolver gordura no fígado, que antes às vezes ela não tinha, e ainda aumenta esse risco cardiovascular. Tá vendo, gente? Um alerta que cada caso é um caso mesmo. Cada então caso tem é um que avaliar caso. as taxas de cada um para entender o melhor procedimento. E Né? no dia a dia, o que ela pode fazer para se cuidar mais? A alimentação influencia, sono, rotinas? Sem dúvidas. É qualidade de vida e mudança de hábito. A gente sempre tem que focar muito nisso, que a gente fica, né? Tratamento, hormônio, remédio, e a gente esquece do principal, que é a qualidade de vida. Então, eu sempre falo para a mulher assim, já é difícil transitar por essa fase naquela mulher que já tem bons hábitos de vida. Se alimentam bem, fazem atividade física com certa regularidade, tem um sono
que consegue, né, equilibrar esse sono, apesar das dificuldades que o climatério traz. Ela nem está acima do peso. Essa mulher já é difícil. Você imagina a mulher que chega com sobrepeso, com estresse por algum motivo, fumando, bebendo mais do que outra coisa que a gente reforça muito. Esses hábitos de vícios mesmo, né? De bebida, de álcool, até outros tipos de droga. É muito importante a mulher ter bastante moderação, porque isso também faz diferença. Isso aí impacta nos hormônios, né? Sem dúvida, sem dúvida, né? A gente vai perdendo nossa energia, a gente vai ficando mais cansado, né? O próprio metabolismo vai reduzindo. Então, aí você tem a queda do hormônio que atrapalha mais ainda esse metabolismo. Aí você vai beber muito, você vai fumar, que é um fator de cigarro, é um fator de risco para tanta doença, né? Até para determinados tipos de câncer. E a mulher, ela precisa ficar muito atenta nisso também. E a atividade física, né, gente? Que eu falo que é o principal remédio para todas as doenças. Então, ela precisa colocar a atividade física como, assim, um ponto fundamental, como uma pílula mesmo, como se fosse uma obrigação. Ela precisa priorizar isso, que às vezes ela deixa, vou cuidar do filho, vou cuidar do marido, da casa, trabalho, se sobrar o tempo, aí não sobra. Às vezes tem até um tempo, mas não sobra energia para ela poder fazer exercício. Então, ela tem que incluir aquilo ali como uma prioridade para ela. Eu sei que é difícil, né? É fácil a gente falar. Botar na prática nem sempre é fácil. Eu vejo isso eu mesmo no meu dia a dia. Mas a gente tem que entender que isso é necessário e tentar fazer o máximo, né? Pela nossa saúde. E em relação a essa qualidade de vida, esses hábitos que a gente precisa se atentar em relação à alimentação, exercício físico, isso de alguma forma, não fazer isso interfere na menopausa chegar mais cedo? Tem algum fator nesse sentido? Não, eu acredito que não. Assim, não tem nenhum estudo mostrando, né, que as mulheres com síndrome metabólica, com obesidade, vão entrar na menopausa mais cedo. O que a gente sabe é a gordura, ela é um órgão que faz uma ação metabólica ali do hormônio e ela transforma, muitas vezes, o hormônio no hormônio feminino. Então, a mulher, por exemplo, com obesidade, ela tem mais chance de câncer de mama. A obesidade é um dos grandes riscos para câncer de mama. E eu recebo muito em consultório as mulheres que vieram da mastologista, do oncologista, dizendo assim, doutora, eu preciso emagrecer. Eu preciso perder tantos quilos. Ela nem está tão acima do peso, mas o médico enfatiza muito isso, que ela precisa emagrecer, porque é fator de risco. Porque você aumenta o nível de estrogênio em excesso e isso pode causar um risco aí, não só para câncer de mama, para outros tipos de câncer também. Existe vida após a menopausa? Claro que sim, pelo amor de Deus, né? Existe muita vida, o que eu falei, 1/3 da nossa vida a gente vai passar aí depois da menopausa. Então, é muito tempo de vida, a gente precisa ter a cabeça boa, né, a mente no lugar, lembrar da nossa saúde mental também, que é muito importante. E aí o hormônio também influencia na saúde mental, na saúde emocional. Como eu disse, estrogênio é vida, né? Mas sim, a qualidade de vida a gente vai ter e melhor vida depois da menopausa se a gente tiver o conhecimento e adotar bons hábitos. A gente tem até um exemplo aí famoso, né, da Cláudia Raia. Vamos até colocar aqui na tela, que a gente está vendo mais pessoas, né, com notoriedade falando sobre isso. A Cláudia Raia, ela fez uma peça, né, levou esse assunto para os palcos, né, sobre as cenas da menopausa, né, é o nome da peça dela, começou a rodar o Brasil, justamente falando sobre essas experiências que ela vem vivendo. E ela fala que começou a sentir... ela está com 58 anos hoje, que ela começou a sentir esses sintomas há 8 anos. Então, assim, é aquilo que você estava falando, né? A preparação ali do climatério e tal. E é curioso que ela também engravidou nesse período, né? Então, olha o perigo que você tinha falado aí, da alerta que tem que ter. Gente, gravidez tem que tomar cuidado. Às vezes a mulher está no climatério, porque depois que ela entrou na menopausa, ela não vai engravidar, que a gente entendeu que a fertilidade dela acabou. Mas e nesse período antes, que a menstruação veio, tem 6 meses que não vem, a mulher relaxa... O marido não é vasectomizado, ela acha que tá tudo bem e de repente se surpreende. Então, às vezes, se a gente pensar numa reposição hormonal, às vezes nesse período de climatério, que é uma coisa também que mudou, hoje a gente começa a reposição hormonal mais cedo, não espera a mulher entrar na menopausa para começar, porque os sintomas já começam muito antes, a gente tem que levar em consideração. Se a mulher não usa um DIU, se o marido não é vasectomizado e se ela tem uma vida sexual ativa, a gente precisa estar atenta a fazer uma reposição, às vezes, com
com esse poder contraceptivo também. Ela até comenta, né, na matéria que ela se sentia muito sozinha nesse período, né? Qual é a hora certa de buscar ajuda, a quem recorrer? Apareceu o sintoma, precisamos checar isso, né? Precisa, gente. Precisa procurar ajuda, né? Se sentir sozinha é um dos... Se a gente pensar na medicina do estilo de vida, que tem os pilares lá, alimentação, exercício e tal, essa rede social de relacionamento é um dos pilares para a gente ter uma qualidade de vida. Então, se a mulher ela começa a ficar muito triste, tendo essa sensação, né, fora todos os sintomas, precisa procurar ajuda, claro. E normalmente é ginecologista, endocrinologista, qual o caminho? O endocrinologista estuda hormônios no geral, metabolismo, o ginecologista, os hormônios da mulher. Muitas vezes essa integração, né, do endocrinologista com o ginecologista é a duplinha perfeita, porque ambos veem os hormônios e a gente fala muito dessa parte de metabólica, desses riscos metabólicos em relação a sobrepeso, obesidade, colesterol, hipertensão, gordura no fígado, né? E é interessante pensar aqui agora, uma curiosidade que me veio. Quando começam a aparecer os sintomas, eles ficam ali, você vai monitorando, mas chega uma hora que eles param. Tipo assim, a partir o fogacho, por exemplo, que a gente fala tanto, né? Se você não faz uma reposição hormonal, ele vai continuando? Como é que é isso? Depende. A menopausa, ela não acaba, né? Ela só começa e não tem fim, né? Uma vez na menopausa, sempre não é menopausa. Mas os sintomas, sim, muitos vão amenizando, alguns até pioram, tá? Se a gente pensar, por exemplo, na questão da parte geniturinária, a mulher que não pôde fazer reposição hormonal ou que não quis por algum motivo, ela tende a evoluir com ressecamento, com atrofia daquela mucosa da vagina. Então, ela precisa de cuidados, às vezes com sintomatologia urinária, perdas urinárias, incontinência urinária. Você imagina a mulher, além de estar na menopausa, ainda tem incontinência urinária, escape de urina. É muito ruim, né? Então, agora, em relação aos fogachos, o que acontece? Aqueles calores, tem mulher que vai ter calor sempre. É mesmo? Até com 80 anos, diminui, tá? Diminui a frequência dos calores. O que são esses fogachos? É uma vasodilatação dos nossos vasos sanguíneos, principalmente daqui do tórax para cima, sem controle. O estrogênio, ele controla a contração e a dilatação desses vasos. Quando você perde o estrogênio e vai diminuindo, eles meio que ficam sem controle. Então, eles vão dilatar a hora que eles quiserem e vão contrair a hora que eles quiserem. Na hora que dá aquela dilatação grande, aí vem aquela vermelhidão, aquele calor, a gente sua para tentar compensar a temperatura corporal e depois que sua, começa a sentir um friozinho. Aquela mulher liga ar, desliga ar, bota lençol, tira lençol. O pobre do marido fica doidinho, né? E a reposição hormonal resolve isso. Aí, mas eu vou fazer reposição hormonal por quanto tempo? A mulher resolve parar. Não, agora eu já tenho lá, já usei durante o tempo, agora eu vou parar. Volta. Então, essa reposição ela tem que ser acompanhada. Ela não acaba. A hora de começar, a hora de parar, a hora de interromper. E os fogachos, eles podem voltar em algumas mulheres, mas assim, com menos intensidade. Mas algumas vão ter. Tem jeito. Eu imagino que você deva receber muitas pacientes com medo desse processo, dessa transição. O que dizer para essa turma que está começando a identificar esses sintomas? Não tenha medo. Então, eu estou vivendo isso também, né? Eu acho interessante a gente viver junto para sentir, né, o que é essa fase. Eu ainda não estou vivenciando os fogachos, mas eu estou vivenciando vários daqueles outros sintomas. O medo, eu acho que vai muito da questão do tratamento. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou tratar? Principalmente do hormônio. Porque já se falaram muito. Eu estava falando da época da minha mãe, então há 20, 30 anos atrás, saiu um estudo mostrando que a reposição hormonal aumentava muito o risco de câncer de mama, e era verdade. Mas aqueles hormônios que se usou naquela época não eram os hormônios fisiológicos igual a gente tem hoje. Essa palavra bioidêntico eu não gosto muito de falar, hormônio bioidêntico, mas eles são, realmente, eles são sintéticos, mas eles são idênticos ao hormônio natural da mulher. Então, o risco de você desenvolver um câncer de mama é muito menor. Outra coisa, o câncer de mama, ele é contraindicado mesmo quando tem aquele fator genético. Aquela mulher que desenvolveu um câncer de mama com 70 anos, mais velha, a filha, ela não precisa ter esse medo. Lógico, ela vai ter que passar por uma avaliação de um especialista, de preferência, um ginecologista, um mastologista, para ver se de fato não é genético. Mas se não tiver um componente genético, se o câncer de mama foi causado por outros fatores externos, que são muito, e a maioria são fatores externos, não tem por que ela ter medo.
mas tem que acompanhar. Tem que fazer... Nós estamos no Outubro Rosa, então tem que fazer a mamografia direitinho. Gente, quantas mulheres, olha só, amigas, familiares. Eu acho que eu fiz minha mamografia, não sei se eu fiz ano passado. Tem uns 3 anos que eu não faço mamografia. Como assim 3 anos? A nossa vida está muito turbulenta mesmo, né? A gente está sendo atropelado por tudo. Mas tem coisas que a gente não pode deixar atropelar, não. E a mamografia é um deles, né? Então, você fazendo os exames de rotina... Tem risco, mas desde que acompanhado com a via de administração correta, com a dose correta, com o tempo correto. Com essa evolução, né, da tecnologia dos medicamentos, é muito mais seguro hoje, Sem né? dúvidas. Legal. Michael falou mais cedo, né, a pergunta, a provocação. Existe vida após menopausa, né? E aí você belíssimamente já falou pra gente um pouquinho sobre isso, mas a gente tem a sensação que existe esse senso comum de uma sensação de perda de feminilidade da mulher nessa fase da vida, assim. Como mudar essa percepção, principalmente mental, social, sabe, disso, assim? Como ressignificar isso? É informação? É a gente falar mais? O que é que falta? Eu acho que hoje a gente está se fortalecendo, né? Basta ver aí Cláudia Raia, Ingrid Guimarães, Mônica Martelli, todo mundo falando e se expondo. Elas se expõem, elas falam mesmo das fraquezas delas, né? Das dores ali, de não acolhimento, porque muitas delas têm as experiências, né? Então, eu acho que... E hoje, as mulheres, elas têm essa... Como é que eu posso dizer? Quando você... aí, ó, a palavra fugiu. É o sindoma da menopausa. Gente, a gente não falou de brain fog, hein? Que é muito importante. Que é a névoa cerebral. Como é que é? Depois a gente vai falar. A palavra fugiu, eu não tô lembrando agora. Quando você uma ajuda a outra... Rede de apoio. Empatia, uma sororidade, uma ajuda. Quando você é solidário, né? Uhum. Então, eu acho que hoje as mulheres, elas têm isso. E isso é muito importante, mas assim, eu acho que a palavra-chave é a informação. Se ela está bem informada, se ela tem conhecimento, ela não vai se sentir desprezada. Pelo contrário, ela vai se empoderar, ela vai saber, ela vai ter know-how para poder procurar ajuda e mostrar que quer melhorar, né? Mulheres, compartilhem esse episódio. Exatamente. Já manda para todo mundo que precisa Isso aí, ouvir gente. essas palavras. Até para as novinhas, as Isso jovens aí, para também, os homens também, para Exato. aprenderem sobre isso. Porque acho que é isso, né? A questão social, ela impacta todo mundo. E a forma como os homens olham para suas esposas, né? Para as mulheres de forma geral. Então, é uma questão social mesmo, que é para ser reconfigurada, né? Digamos assim. E para você que está vivendo isso, né? Em consultório, você já vivenciava, já tinha um olhar, um interesse para essa área da menopausa? Ou a partir do momento que você começou a viver, você buscou se interessar mais? Quando a gente vive na pele, a gente dá uma reforçada, né? Na verdade, o interesse partiu muito de colocações de colegas, de mães, de filhos, que começaram a resmungar e reclamar, e eu tô sentindo isso, aquilo, gente, tá todo mundo igual. E aí começou uma demanda no meu consultório. Você é endocrinologista, eu vou lá. Tô engordando. Eu não podia focar só no ganho de peso. Eu precisava focar na mulher como um todo. É aquilo que a gente falou. Ouvir e ver todas as queixas. E se for um climatério? O que eu vou fazer? Então, a partir daí, eu comecei a me aprofundar e me apaixonei, né? Uma área maravilhosa que a gente vai se aprofundando cada vez mais. Há pouco tempo estava fazendo aí, estava dando uma atualizada. É muita coisa nova que vem surgindo. Agora tem um medicamento novo para fogacho, para aquelas mulheres que não podem fazer a reposição hormonal, porque a reposição é o melhor, é o que resolve mesmo aqueles calores. E acho que nos Estados Unidos e na Europa ele já está sendo utilizado. A gente espera com muita expectativa que ele possa chegar aqui para ajudar, né? Nos calores das mulheres que não podem fazer a reposição. Agora, falando em termos aqui, o que você falou agora há pouco? Brain fog. Brain fog. É aquela névoa cerebral. Uhum. Porque o estrogênio, ele também está relacionado ali com vários neurotransmissores que estão relacionados com essa área da memória. E aí essa deficiência faz você perder aquela conexão rápida e as palavras somem da nossa cabeça, sabe? As palavras comuns, assim, tipo microfone, eu não consigo lembrar. Então, falar aquele objeto pra gente falar, pra dar voz. Às vezes eu preciso explicar pela pessoa falar microfone, ai, microfone. Aí você vai ficando nervosa, você não consegue lembrar da palavra, é pior. Você imagina isso no seu dia a dia com frequência. Você vir fazer um podcast e não lembrar das palavras. Você ir conversar com a sua paciente na hora e esquecer o nome da medicação.
Caramba, isso até é perigoso, assim, a pessoa ter um falso diagnóstico ou atribuir isso a outras patologias por conta do sintoma também ser comum, né? É assim, estresse, né? Todo mundo hoje é estresse, e o estresse não deixa de ser um alimentador dessa névoa cerebral que acontece por causa dos hormônios. Então, uma coisa puxa a outra e vai virando ali um círculo vicioso. Mas muitas vezes a gente entende que é uma fase, depois melhora. Você perguntou do que melhora e tal. Essa falha, ela vai melhorando com o tempo. Mas no início é impressionante como que a gente percebe essa dificuldade, sabe? Deu branco. E não tem um remedinho mágico para isso. Nem a reposição hormonal resolve 100% essa questão dessas falhas, sabe? Vai adaptando, né? É isso. Isso aí. Olha, eu tô amando, porque eu tô aprendendo muito, assim, acho que é um tema que talvez quem ainda não tenha chegado nessa fase, às vezes não para pensar, mas acho que hoje foi bem esclarecedor e acho que também nos ajuda, de certa forma, a pensar nesses hábitos que a gente, que ainda não chegou na menopausa, já vai tendo a partir de hoje, né, para se preparar. Mas assim, também não precisa ficar muito preocupado, não. Então, quem tá na juventude, vai viver a juventude. Quem tá com filho pequeno, vai curtir seu filho, vai curtir seu casamento. E depois, quando começar, aí sim, começa a se preocupar. Porque senão também a gente antecipa, né? A vida já passa tão rápido, né? E a gente fica antecipando coisas. Então, assim, tem que ter o conhecimento, mas nada de achar que tudo é climatério agora. Pronto, isso. Mas eu acho que essa coisa que você traz muito, que toda conversa que a gente fala sobre saúde aqui, isso vem à tona, que é aquela história da lição, já sabemos de qual, só nos resta aprender. Que é, cuida da sua qualidade de vida, cuida da sua alimentação. Alimentação, né, gente? Tem muita coisa. Realmente, a gente podia ficar falando aqui horas e horas a fio. Muito bom. Olha, então, quem está acompanhando a gente, se tem interesse em compartilhar, que tem interesse que as pessoas que convivem com você saibam também sobre esse assunto, já compartilha esse episódio e já procura a cartilha também, né, doutora Sabrina? Já faz pra gente esse apelo aí pros nossos convidados, pros nossos ouvintes, quem tá assistindo a gente também. Foi com muito carinho, né, que a gente elaborou. Nós somos em 6 mulheres, todas vivendo essa fase do climatério, nós da diretoria atual hoje. E aí essa ideia foi lançada e assim, a gente agarrou firme e forte. Então foram meses aí e a gente pegou essas informações e levamos para alguns parentes, para algumas pessoas que não eram médicas. Dá uma lida, vê o que você acha. Fizemos muita modificação, escolhemos com carinho assim, as figuras. E ficou, né? Ficou bonito, gente. Eu tenho orgulho de... Material maravilhoso. Bem didático também, né? Isso. Assim, a gente tem aqui, cadê? Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas imagens. Ó, o fogacho aqui representando. Ah lá, o leque. E hoje o leque, gente, é tão chique, é fino, né? É muito didático mesmo, acho que vale a pena acessar. Viu, ó, mal-humorada ali a mulher. Tem uma que tá com a mão na cabeça, tipo, tô esquecendo tudo. Então é isso, a intenção é essa, é desmistificar, é fazer com que essa fase seja leve, porque ela é duradoura. Então, que seja leve, que seja boa, não é uma doença, né? É uma alteração fisiológica e que todas nós, se Deus quiser, vamos passar por ela, né? Que bom, um segredo para bem envelhecer, muito bom. Obrigado, foi uma aula demais. Eu particularmente aprendi muito aqui, né? Muitos mitos, coisas que a gente pensa, vive também, né? Na família. Como é rico, né? A gente ter esse aprendizado. Eu acho que vai servir para muita gente, né? Mulheres, homens, filhos. Sem dúvidas. Olha, obrigada demais, doutora Sabrina. Mãe, parabéns. Obrigada, Maicon. Foi ótimo. Parabéns pelo seu trabalho. E muito obrigada a você que acompanha o nosso episódio até aqui. Tem muito episódio bom que você pode maratonar, tá, gente? Aqui no podcast Bem Envelhecer. Compartilha com as pessoas. Sempre acompanha aqui que a gente está trazendo assuntos e dicas para esse Bem Envelhecer. Muito obrigada. Até a próxima. Se você quiser acessar os próximos ou os anteriores episódios, é só procurar no site medsenior.com.br/bem envelhecer ou também nas plataformas de áudio, né, de streaming aí de podcast, a gente também tá em tudo, beleza? Um beijo, até a próxima.